Meus queridos, eu vou ler aqui em 2 Reis, no capítulo 4, de 1 a 7. Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Abriu a sua Bíblia? Amém? E uma mulher das mulheres dos profetas, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude que a mesma bata forte aos nossos corações e possa ir de encontro às nossas necessidades. Abençoe todos que estão ligados contigo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, esse texto mostrou que há salvação na crise. Na crise, há salvação. Nem tudo está perdido. Há alguém na crise. E este alguém é Deus. Em todos os momentos, Deus socorre o seu povo. Deus socorre a nação. Deus socorre a família, as pessoas. Porque Deus sempre está presente. Todos os momentos. Ele disse a Josué: eu estarei contigo por onde quer que andares. Jesus disse aos discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então está sempre na crise. É interessante, queridos, que no texto em questão, Deus usou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, a palavra Eliseu significa Deus é salvação. Eli, Deus. Zeu, salvação. Deus é salvação. E esta realidade foi comprovada na vida de Eliseu, Deus presente através do profeta. No texto que lemos, Deus se fez presente na vida da viúva, dos filhos. Se fez presente na ressurreição do filho da viúva. Se fez presente no milagre da panela, tirando o veneno. Deus foi salvação no machado que estava imerso no Rio Jordão, fez flutuar. Deus se fez presente na vida de Naamã, que era leproso, e Eliseu foi um transporte na mão de Deus para ajudar Naamã. Deus se fez presente, salvação na crise. Também na fome que houve em Samaria. A fome era tamanha que as mães queriam devorar os seus próprios filhos. A situação dificílima. E Deus fez presente em mandar 4 leprosos ao arraial dos assírios. E ali encontraram víveres, encontraram alimento. Então, Eliseu significa Deus é salvação, Deus presente na crise. Nós vimos que no texto lido havia uma crise enorme, uma mulher viúva, sofredora, seus filhos a caminho da prisão, porque ela estava devendo. Havia solidão, havia fome, havia morte. Havia abandono e crise. Aí, essa mulher busca Deus. É interessante que havia muitos deuses, muitas opções para ela buscar, mas ela busca Deus através do homem de Deus. Ela diz que Eliseu sabia do seu esposo, que era um homem de Deus, temente a Deus, mas morreu. E ela estava desprovida de tudo. E aí, nosso Deus que não falha e usa os seus vasos, o homem de Deus lhe perguntou: o que tens, mulher? Ela disse: a tua serva tem a não ser uma só botija de azeite. Uma botija de azeite para saciar a fome por um dia, ela e seus filhos. Mas ela não negou. Ela foi fiel. Houve acessibilidade. Ela não foi egoísta. Ela expôs o que tinha. Não negou. Foi transparente.
E Eliseu, então, diz, trazei-mo aqui. Porque Deus usa aquilo que nós temos, pouco ou muito, mas Ele usa aquilo que temos. O que vale é que seja reforçado pela confiança, pela fé no Todo-Poderoso. A quem esteja escondendo os bens de Deus, claro que não consegue. Mas ela disse apenas uma botija de azeite. Então, ela estava passando por essa crise financeira. Estava sendo ameaçada pela escravidão aos seus filhos. Ela foi, o texto que nós lemos, a tomada de posição da viúva. O que é que ela fez? Ela foi obediente a Deus, não foi omissa. Quando Deus, através de Eliseu, falou-lhe que ela deveria trazer o que tinha, ela o fez. Quando Deus lhe pediu, através de Eliseu, que ela fosse tomar vasilhas emprestadas aos vizinhos, não poucas. Foi um trabalho, foi um serviço. Aí entrou o exercício da fé. Mas meus vizinhos, talvez eu não tenha tanto acesso aos vizinhos, mas tem que fazer isso, mas ela fez. Foi obediente. Obediência. Tomada de posição, sinceridade. Mas, meus queridos, convém notar um fator aqui importante, um ponto essencial, que nos mostra que é preciso que haja vasos. Porque quando não existe vasos, o azeite para. Não havendo vasos acessível à vontade de Deus, o azeite para. Muitos estão parados porque não tem sido um vaso nas mãos do Todo-Poderoso, para que haja unção do Espírito Santo, vigor do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, para continuar a obra em quaisquer circunstâncias. É preciso que haja vaso. Eu aqui quero pontear e lhe perguntar, você tem sido um vaso? E um vaso de bênção? Nós temos sido vasos de bênção nas mãos do Todo-Poderoso, porque o azeite só flui quando existe vaso. E esta manhã você, se ainda não o é, se torne um vaso de bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Mas a outra realidade aqui do texto e deste momento entre Eliseu e a viúva foi que quando Eliseu lhe perguntou e ela disse que não havia mais vasos, os filhos disseram que não havia mais vasos, o azeite parou. Ela disse, vai, vende e mantenha-se com os teus filhos. Pague o que deve e viva do resto. Tem muitas pessoas que querem
entregar o resto a Deus e viver do todo. Viver das primícias. Se sobrar, aí então leva-se para Deus. Ali foi o contrário. Pague o que deve também. A mulher devia e por dever estava passando por essa dificuldade, por este aperto. E muitas pessoas estão assim, queridos. Tenham cuidado com o dever. A Bíblia recomenda, em Romanos capítulo 13, verso 8, Romanos capítulo 13, verso 8, examine aí na sua Bíblia, recomenda que a ninguém deveis nada. A ninguém deveis nada, a não ser o amor, que vos ameis uns aos outros. Nós devemos sempre o amor ao nosso próximo. Então, vende tudo e vivei do resto. Pague o que deve e viva do resto. Tem gente que se habituou a dever e viver sob crise e crise, dificuldades e dificuldades. Eis aí, Deus é salvação. Salvação na crise. E cada um de nós toma esta lição para si. Busque a Deus na crise. Obedeça a Deus na crise. Tome as devidas posições, determinações na crise. Nós estamos em crise da pandemia, do coronavírus. Crise enorme. Cada um numa expectativa tremenda. Munidos de ansiedades, de angústia, de tédio, de medo. Vamos buscar mais Deus. Vamos aproveitar esses momentos para estar mais pertinho de Deus, mais pertinho dos familiares, mais pertinho do irmão, ainda que esteja distante, presencialmente, mas que espiritualmente sejamos perto um dos outros, nos comuniquemos, ajudemos uns aos outros. Não vamos ser assaltados pelo clima desta crise, mas vamos aproveitá-la, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar sempre pertinho de Deus, porque Deus sempre está pertinho de nós, nos ajudando.